Acabamos de ver o primeiro lançamento de um foguete Starship totalmente novo da SpaceX, e junto com ele vem uma visão do futuro da exploração espacial humana. Mas também recebemos outro lembrete de que ainda há um longo caminho a percorrer, e embora o 12º voo do Starship tenha sido tão espetacular e empolgante como sempre, as coisas também foram um pouco confusas. Como de costume, a SpaceX não acertou tudo de primeira, então isso nos dá muito o que analisar neste caso. Estamos observando o primeiro lançamento do Starship que vimos desde outubro de 2025. São 7 meses de inatividade e a SpaceX tem usado esse tempo para finalizar a mudança mais radical e significativa que já fizeram em seu programa de foguetes. Não apenas tivemos um novo design do Starship, mas também um novo propulsor Super Heavy equipado com novos motores Raptor e uma plataforma de lançamento recém-construída, todos aguardando seu primeiro teste no mundo real. Como resultado, a SpaceX realmente teve que abortar sua primeira tentativa de lançamento, o que significa que passaram pela contagem regressiva, mas tiveram que parar porque as coisas não estavam funcionando como deveriam. Felizmente, isso não foi um problema com o foguete em si, mas com uma parte muito específica da torre de lançamento, o braço de desconexão rápida na metade superior do foguete, o estágio da nave. O braço é o que entrega combustível ao tanque e, em seguida, deve se dobrar para trás logo antes do lançamento. Isso não aconteceu. Um pino ficou preso, impedindo o braço de se mover, e isso significou que todo o lançamento teve que ser interrompido, o que foi frustrante, mas nos deu uma prévia do novo sistema de abastecimento de combustível nessa plataforma de lançamento atualizada, e isso é bastante impressionante. A SpaceX agora é capaz de abastecer completamente o foguete maior e mais poderoso já feito em cerca de meia hora. Se você se lembra de ter assistido ao lançamento da Artemis II no início deste ano, aquele também é um foguete realmente grande, mas é menor que o Starship e a NASA levou mais de 3 horas para abastecê-lo. O tempo é crítico quando se lida com propelentes líquidos criogênicos super frios que são mantidos em temperaturas abaixo de menos 100 graus. O foguete não é isolado termicamente, então quanto mais tempo o combustível fica lá dentro, mais dele ferve e evapora. Além disso, a SpaceX quer eventualmente lançar vários desses por dia, então não há tempo para ficar esperando o tanque de combustível encher. É por isso que quando vimos a tentativa número 2 na sexta-feira, tudo ocorreu muito rapidamente. Então, depois que as equipes trabalharam durante a noite para destravar o pino no braço de desconexão rápida, tudo foi reiniciado e desta vez, a contagem regressiva transcorreu sem problemas até zero, momento em que finalmente tivemos a chance de ver o que este novo Starship pode fazer. A primeira coisa que você pode notar é uma plataforma de lançamento totalmente diferente desta vez. Em lançamentos anteriores, o Starship estava apenas sentado sobre um grande anel de metal com pernas, e havia uma espécie de chuveiro invertido que borrifava água por baixo, meio que como um bidê, e o fogo explodia em todas as direções. Aquilo foi um experimento interessante, mas esta nova plataforma de lançamento é a coisa real. O Starship agora repousa sobre um trono de concreto armado e aço. Ele possui um sistema de dilúvio de água atualizado que joga água diretamente na base do foguete, e agora a chama é desviada para 2 canais que correm para a esquerda e para a direita e também são resfriados à água. Tudo isso garante que nenhum dos sistemas da plataforma de lançamento seja danificado pela potência do propulsor Super Heavy, algo que vimos frequentemente no passado. E isso novamente se encaixa no objetivo final de lançar muitas vezes por dia sem precisar consertar nada entre os lançamentos. Fornecendo toda essa potência destrutiva está um propulsor Starship totalmente novo e atualizado. Pode parecer bem similar ao anterior, mas a SpaceX fez algumas grandes mudanças tanto na parte superior quanto na inferior do foguete. Começando pela parte inferior, onde toda a ação acontece no lançamento, o propulsor tem 33 motores Raptor M3 totalmente novos. Todos os lançamentos anteriores do Starship para o espaço usaram o Raptor V2, e todos os testes suborbitais antes disso usaram o V1. E quando olhamos para os 3 lado a lado, você pode ver a evolução com bastante clareza. Em teoria, isso tornará o motor mais confiável e menos propenso a explosões espontâneas, mas estamos prestes a ver quão bem isso funciona na prática. De qualquer forma, o V3 é o que a SpaceX espera que seja a forma final do motor, pelo menos por enquanto. E isso significa que eles puderam pegar todas essas mangueiras externas, fios e sensores, e então eliminá-los completamente ou movê-los para dentro do próprio motor. Esse é realmente o grande segredo do sucesso com o Raptor 3. Ele é um pouco mais potente que o V2, mas o fato de ser tão simplificado significa que o motor não precisa mais estar cercado por blindagem. É por isso que você verá que no novo propulsor, os motores estão simplesmente pendurados lá embaixo, totalmente expostos. Isso permite que o Starship economize cerca de 1 tonelada de peso por motor, e este propulsor tem 33 motores. Esses motores também estão conectados a um novo tubo de transferência de combustível.
Ele desce diretamente pelo meio do propulsor, e este tubo de combustível sozinho tem aproximadamente o mesmo tamanho que um propulsor Falcon 9 inteiro. Isso fornece um fluxo massivo de metano diretamente para o compartimento do motor, e é o que permite que este novo propulsor acenda todos os 33 Raptors ao mesmo tempo. Em voos anteriores, sempre vimos os motores do propulsor ligarem em grupos, aumentando a potência uma seção de cada vez antes que pudesse finalmente decolar. Não foi isso que aconteceu dessa vez. O novo Starship saltou diretamente da plataforma em um movimento estrondoso e começou a subir rapidamente para o céu acima. Em apenas 30 segundos, já conseguiu atingir uma velocidade superior a 500 km por hora e cobrir quase 2 km de altitude. Comparando isso com o voo 11, parece que a nova nave é cerca de 25% mais rápida na decolagem do que antes. Isso permite que o foguete ascenda através da atmosfera em tempo recorde e rapidamente chegamos a um dos momentos mais emocionantes de qualquer voo do Starship, a separação em estágio quente. Esta é outra área onde a SpaceX fez grandes mudanças no Super Heavy, bem no topo, onde ele se conecta ao estágio da nave. Antes, costumava haver um grande adaptador sentado entre os dois estágios, era chamado de anel de estágio quente, e isso permitia que a nave acionasse seus motores enquanto ainda estava conectada ao propulsor. Dessa forma, o foguete nunca parava de gerar empuxo até chegar ao espaço, mas isso também significava que o adaptador tinha que ser jogado no oceano toda vez após a separação ser concluída. Portanto, o topo do novo propulsor foi redesenhado em sua própria conexão de estágio quente. Você pode ver a cúpula redonda que compõe o teto do tanque de combustível? É nisso que os motores da nave irão disparar diretamente. A SpaceX diz que a pressão interna do próprio tanque, combinada com alguma chaparia de aço reforçada, será suficiente para suportar a potência dos 6 motores da nave. Isso é cercado por essa estrutura tubular triangular que conecta o propulsor à nave e permite que os gases de escape escapem facilmente durante o evento de estágio quente. Agora, aqui é onde as coisas realmente começam a dar errado. Os 6 motores da nave são acionados e empurram o propulsor para baixo, para o lado esquerdo do seu quadro. Isso é um pouco estranho porque no voo 11 fomos informados de que a SpaceX havia decidido que virar o propulsor diretamente para cima e para trás era a direção mais eficiente. Agora, antes do estágio quente, o propulsor desliga a maioria de seus motores, e isso dá à nave menos potente a chance de se afastar. Mas então, imediatamente após o início da virada, o propulsor deveria reacender todos os 33 Raptors para realizar uma queima de retorno, que é um grande impulso para desacelerar bastante e começar a cair de volta em direção ao local de lançamento. É aqui que nosso propulsor sofre uma falha catastrófica. Você pode ver que ele tenta reiniciar todos os motores, mas vários deles simplesmente apagam imediatamente. Então, um segundo depois, mais alguns motores falham, então agora restam apenas 4 funcionando para tentar o retorno, que também desligam prematuramente. Se você olhar atentamente enquanto o propulsor sai do quadro, pode ver o que parece ser um monte de coisas explodindo de maneira bastante dramática. Então sabemos, a partir deste momento, que o propulsor está viajando rápido demais e não tem como desacelerar. Então, tudo o que podemos fazer é observar pela câmera de bordo enquanto ele espirala em direção à Terra, caindo através da camada de nuvens, onde você pode vê-lo começar a acumular calor da reentrada e começar a tremer violentamente conforme a pressão do ar começa a aumentar. Este é o ponto em que esperávamos obter uma demonstração de outra atualização do propulsor Super Heavy. São suas novas grades aerodinâmicas. Essas são aquelas grandes coisas parecidas com raladores de queijo no topo. Elas ajudam a direcionar o foguete enquanto cai pelo ar. Você pode se lembrar de que costumavam haver 4 delas nos Starships anteriores, mas agora há apenas 3. Para compensar isso, cada uma agora é 50% maior e está localizada em um ponto mais estratégico para máximo controle durante a descida. Neste caso, tudo o que temos é uma baforada de fogo que sobe da base do foguete. E então o feed da câmera morre, o que é uma boa indicação de que o propulsor acabou de explodir no ar. E sabemos disso porque já aconteceu muitas vezes antes. Mas não é realmente o que esperávamos ver desta vez por causa das mudanças que foram feitas. Em teoria, o novo propulsor deveria estar corrigindo esses erros passados. Na prática, talvez tenhamos que esperar um pouco mais. Agora, felizmente para a SpaceX, eles não estavam tentando capturar este propulsor com os braços de pegador da torre de lançamento. O plano era testar um pouso na água com o novo foguete antes de tentar um retorno ao local de lançamento. Então, isso significa que eles pelo menos terão que tentar o pouso na água novamente na próxima vez, antes que possamos voltar a capturar foguetes com um robô gigante Mechazilla. De qualquer forma, voltando nossa atenção para o espaço e para a nave do estágio superior, onde as coisas também não estão seguindo o planejado. Este novo Starship V3 vai aparecer idêntico ao V2 anterior e, na maior parte, é assim pelo menos por fora. Mas podemos ver uma atualização crítica muito claramente na parte traseira da nave, ao redor da porta da carga útil.
Aquelas 4 portas redondas salientes são pontos de conexão para acoplamento com outra nave e transferência de combustível em órbita. Este é um dos obstáculos maiores para usar o Starship como veículo para voar além da Terra e visitar a Lua ou Marte. Ele precisa ser reabastecido antes de poder ir para qualquer lugar além da órbita baixa da Terra. Sempre soubemos disso, mas nunca vimos nenhum hardware físico que realmente permitisse o reabastecimento orbital acontecer até agora. Então isso é muito legal, mas as maiores mudanças nesta nova nave estão no interior, e tudo isso visa evitar mais desastres no ar, como o que vimos com a nave V2, onde ela explodiria no espaço e depois choveria como uma nuvem de destroços em chamas sobre o Oceano Atlântico. A SpaceX diz que a atualização para o novo motor Raptor 3 é uma parte muito grande dessa melhoria de confiabilidade, e é por isso que ficamos preocupados ao ver que, apenas alguns segundos após a separação em estágio quente, um dos 6 motores da Starship morreu. Mas é realmente aqui que as boas notícias começam. Se pensarmos nos desastres anteriores no ar, todos começaram com a nave perdendo um motor, e tipicamente essa única falha iniciaria um efeito dominó onde mais motores começariam a explodir, e então o foguete inteiro começaria a girar fora de controle. Então era isso que esperávamos ver, mas não foi isso que aconteceu aqui. As novas melhorias foram capazes de conter a falha apenas naquele motor, e a nave conseguiu continuar acelerando até sua velocidade alvo de cerca de 27.000 km/h. Então, ela desligou com sucesso os 5 motores restantes, sem que nada estranho acontecesse. Isso foi muito legal. Ficamos um pouco preocupados novamente quando a nave começou a girar um pouco, mas rapidamente percebemos que ela estava apenas mudando para uma orientação vertical para a próxima grande demonstração tecnológica. A nave estava carregada com uma carga útil de 20 simuladores Starlink. São basicamente pedaços de metal feitos com o mesmo tamanho e peso dos futuros satélites de comunicação Starlink V3 que a Starship eventualmente implantará em órbita. Esses Starlinks simulados estão lá para testar o novo sistema de implantação de carga útil, que funciona como um dispensador de IPs para ejetá-los um por um. Já vimos isso antes no voo 11 da Starship, mas desta vez havia algo novo. Após os 20 simuladores serem implantados, mais 2 cargas úteis muito especiais estavam prontas para o lançamento. Estes não são apenas pedaços de metal, eles estão realmente carregados com alguns sensores e outras coisas. Mas o mais importante, eles têm câmeras a bordo, e é assim que podemos ver isso pela primeira vez. Esse é o ponto de vista de um satélite deixando um compartimento de carga útil da Starship, então podemos realmente ver a nave no espaço, e parece incrível. Depois de acertar em cheio esse teste, tudo o que resta é a Starship tentar cravar a aterrissagem. Assim como em todos os outros voos anteriores, a nave está mirando uma amaragem suave no Oceano Índico, a cerca de 500 milhas náuticas da costa noroeste da Austrália. Dado o seu problema de motor na subida e a falha massiva dos motores do impulsionador em reiniciar, ninguém tinha certeza de como isso iria terminar. Reentrar na atmosfera da Terra se tornou uma das imagens mais icônicas associadas à Starship. É um evento que nunca conseguimos ver antes, embora os antigos ônibus espaciais reentrassem de uma maneira muito semelhante. Era impossível capturar vídeo disso na época. Mas agora, graças ao Starlink, podemos transmitir ao vivo em tempo real com uma qualidade que melhora a cada lançamento. A nave sai da seção de aquecimento de reentrada intacta e começa a manobrar pelo ar usando os flaps das asas para dirigir. Isso é um treino para quando a nave eventualmente retornar ao local de lançamento e se alinhar para uma captura com os braços de haste da torre, assim como o impulsionador, o que envolve voar em um formato um pouco de gancho e depois dar meia volta no ar. Então a nave religa seus motores e gira para baixo para fazer uma pairagem suave. Neste caso, 2 dos 3 Raptors centrais conseguiram ser acionados, o que foi suficiente para levar a nave até a água em uma peça, momento em que vemos a típica manobra de cair e explodir. Antes que a nave inteira entre em chamas, conseguimos dar uma olhada rápida nas telhas do escudo térmico, e isso parece muito bom, facilmente o mais limpo que já vimos. Normalmente essas coisas voltam queimadas e derretidas, com buracos e peças faltando, mas a V3 resistiu como uma campeã. Agora que tudo isso foi resolvido, o que acontece a seguir? Essa é uma pergunta muito boa, e depende da causa raiz por trás de todas essas falhas de motor que vimos durante o teste. A SpaceX é notória por ser excessivamente ambiciosa, o que não é nada ruim, mas isso significa que quase sempre há algum teste e erro envolvido para fazer essas coisas funcionarem corretamente. Mas geralmente em 2 ou 3 testes eles conseguem superar quase qualquer coisa, então não há razão para que isso não aconteça novamente. Infelizmente, isso significa que não podemos avançar rapidamente para testes mais ambiciosos do impulsionador e da nave.
Fazer coisas como a captura com os braços de hash do impulsionador, ir para uma órbita completa, implantar satélites reais e acoplar duas naves juntas. Essas coisas podem levar mais tempo do que gostaríamos, e só são desbloqueadas ao dominar o motor Raptor, o que significa que primeiro precisamos entender como ele funciona. E você pode ver isso agora mesmo clicando no link na tela.